No dia 28 de outubro de 1972, na Isla de Lobos, uma ilha no Atlântico pertencente ao Uruguai, 5 soldados cuidavam do farol localizado na ilha. A ilha tem um farol de 66 metros de altura. Na base havia um prédio com cerca de 6 metros de altura, onde estavam os geradores, o escritório do telégrafo e outras dependências administrativas. A cerca de 45 metros do farol estavam as instalações onde permaneciam os soldados. Eles possuíam turnos de 15 dias na ilha e 15 dias de folga. Naquele dia estavam o cabo Juan Fuentes Figueroa, os soldados José Gomes e Héctor Jiménez, o operador de telégrafo José Lima e o suboficial responsável Francisco Cascudo. Por volta das 10h10 da noite, todos estavam no alojamento e Juan foi inspecionar os geradores. Quando ele saiu para a rua, viu ao longe luzes acima do prédio que fica na base do farol. Seu primeiro pensamento foi que era um carro, mas obviamente não havia a possibilidade de um veículo estar ali na ilha. Além disso, ele estava acima do prédio em uma altura de 6 metros, sendo que não haveria acesso para um carro chegar ali. Juan voltou para o alojamento a fim de pegar a sua arma e foi direto para o quarto, não passando pela cozinha onde estavam seus companheiros e muito menos avisando-os do que havia visto. Depois de armado, ele foi então em direção ao farol. Durante o trajeto, ele percebeu que haviam luzes de cores brancas, amarelas e uma outra cor que ele descreveu como violeta. Se aproximando um pouco mais, ele pôde ver um objeto com a forma de uma tigela invertida, conforme a descrição da testemunha. A nave possuía um diâmetro de cerca de 5 metros, havia uma pequena cúpula na parte de cima e uma porta que estava aberta. Ao chegar cerca de 27 metros do objeto, Juan viu uma figura humanoide, que ele não conseguiu ver mais detalhes, mas possuía cerca de 1,5 metro de altura e estava do lado de fora, ao lado da nave. Ao mesmo tempo, uma segunda figura humanoide, também com cerca de 1,5 metro de altura, desceu da nave. Juan levantou o braço e apontou a arma para os seres. Ao mesmo tempo, uma terceira figura humanoide desceu, esta um pouco mais alta, com cerca de 1,75 metro de altura. Os 3 seres então perceberam a presença de Juan. Eles brevemente pareceram se comunicar entre eles e ficaram encarando-o. Juan tinha a intenção de atirar, mas não conseguiu. Segundo seu relato, ele sentiu uma vibração e um arrepio pelo corpo todo e uma sensação estranha, como se os seres dissessem para ele não atirar porque seria inútil. Porém, segundo Juan, isso não foi dito em palavras, era apenas uma sensação. Além disso, seu corpo estava quase como paralisado. Os seres então subiram de volta na nave. A mesma ganhou altura, ficando a cerca de 45 metros do solo e em seguida disparou em altíssima velocidade, sumindo no horizonte. Juan também conta que no momento do incidente não conseguiu ver uma escada na nave, apenas a silhueta escura dos seres, mas sabia que existia uma escada, pois os seres desceram e subiram de costas pela porta que havia se aberto na nave. O objeto também estava pousado em um tripé de pouso, que no momento em que o objeto ganhou altura foi recolhido, mas não se dobrando como um trem de pouso de um avião, mas sim se recolhendo como uma antena de carro, entrando para dentro da nave. Todo o incidente durou cerca de 1 minuto. Juan, após o ocorrido, voltou correndo para o alojamento contar para seus companheiros o que havia vivenciado, e ele estava visivelmente pálido e com uma expressão assustada. Porém, seus companheiros, obviamente, não acreditaram nele. Isso o deixou bem chateado e ele planejava, quando voltasse para o continente, relatar sua história para a imprensa. Porém, quando ele retornou, antes de fazer isso, foi chamado a se apresentar no escritório de um oficial de patente bem superior a ele em Montevidéu.
Chegando no escritório, ele foi orientado a esperar no corredor, enquanto pessoas da Embaixada dos Estados Unidos entraram no escritório. Depois de algum tempo, um militar uruguaio lhe deu vários desenhos de naves e pediu que Juan escolhesse o que era mais próximo do que ele havia visto. Em seguida, voltaram para o escritório. Passado mais algum tempo, os americanos, que nunca falaram diretamente com Juan, foram embora, e Juan foi chamado ao escritório e em seguida dispensado do serviço militar, perdendo assim o seu emprego. O caso então chegou até o CIOV, Centro de Investigações de OVNIs do Uruguai. Os ufólogos registraram seu caso e fizeram testes psicológicos com ele para validar a credibilidade do seu relato. Eles identificaram que Juan era uma pessoa com pouco estudo, que desconhecia completamente a ufologia e que não possuía capacidade intelectual para inventar tal história. Além disso, era uma pessoa com uma personalidade insegura que pode reagir a situações estressantes com ansiedade e agressividade, o que explicaria o fato de não ter comunicado aos seus companheiros e ter pego uma arma para resolver sozinho a questão. Neste caso, temos um avistamento da nave e seus tripulantes de uma testemunha confiável. Todos os testes e investigações dos ufólogos concluíram que o relato era provavelmente real e possuía um alto grau de credibilidade. Apesar disso, não há como ter certeza se Juan não conseguiu disparar contra os seres por medo ou por algum tipo de fenômeno relacionado aos seres e à nave. Sabemos que há casos ufológicos em que as testemunhas recebem mensagens telepáticas ou são paralisadas por algum tipo de mecanismo ou força proveniente dos seres. Mas neste caso, não há como saber qual o motivo, pois o medo e a insegurança podem ter influenciado. Podemos observar também que, assim como muitos casos que ocorrem em outros países, os norte-americanos estão sempre de certa forma envolvidos. Neste caso, aparentemente eles queriam saber qual era a espécie alienígena que estava visitando a ilha uruguaia, pois mostraram imagens para que a testemunha pudesse identificar, o que também evidencia que eles sabiam do que se tratava o fenômeno. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.